Efésios 4:12 está nos dizendo que o trabalho do ministério não é responsabilidade de alguns profissionais, mas dos santos, ou do que chamamos hoje de leigos. Sabe, eu acredito que Deus queira fazer sua obra através dos leigos. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Que alegria estarmos de volta com mais um programa Encontro com a Palavra. O que fazemos quando o mundo, a carne ou o diabo nos coloca em um beco sem saída? O que acontece quando somos levados até o limite da nossa resistência? Hoje veremos algumas razões bíblicas para o sofrimento e qual deve ser a nossa atitude em relação a essas situações difíceis que alguns chamam de tempestades da vida. Talvez devêssemos lembrar que uma hora ou outra todos nós passaremos por tempestades, mas Deus tem um propósito para elas. É o que estudaremos agora. Gostaria de passar mais algum tempo considerando a questão do sofrimento abordado no livro de Jó. Vamos nos deparar com esse assunto muitas vezes durante o nosso estudo da Bíblia, aqui no Encontro com a Palavra. O Dr. Dick Woodward escreveu um livrinho chamado 30 Razões por que Deus Permite que o Seu Povo Sofra. Nesse estudo, o Dr. Dick Woodward nos dá algumas passagens bíblicas que veremos no estudo de hoje. Entre as 30 passagens citadas que falam do sofrimento, esta é muito importante. Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Nesse capítulo, Paulo afirma que o sofrimento é como um seminário ordenado por Deus, através do qual Deus treina ministros qualificados. Quando Paulo usa a palavra ministro, ele não está se referindo a um oficial ou autoridade da igreja, ele está se referindo ao ministro que todo crente deveria ser. Em outra carta, Paulo diz que o propósito da igreja é aperfeiçoar os santos para o trabalho no ministério. Quando ele usa a palavra santo, está se referindo àquele que é separado e segue a Jesus Cristo. Ele afirma em Efésios, capítulo 4, verso 12, que o nosso propósito quando nos reunimos em nossas igrejas é aperfeiçoar os santos para o trabalho do ministério. Efésios 4:12 está nos dizendo que o trabalho do ministério não é responsabilidade de alguns profissionais, mas dos santos, ou do que chamamos hoje de leigos. Sabe, eu acredito que Deus queira fazer sua obra através dos leigos. É por isso mesmo que tenho esse compromisso de trabalhar com os leigos. Sim, trabalhar com os leigos no estudo da Bíblia Sagrada. Se leigos puderem desenvolver um conhecimento das Escrituras para fazer a obra de Deus, eles serão as pessoas que ele procura para realizá-la. Foi nesse contexto que Paulo usou a palavra ministério. Como é que você sabe que é um ministro? Paulo afirma que Deus usa o sofrimento para nos equipar para o ministério. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. De acordo com Paulo, quando Deus quer nos tornar ministros, ele permite que tempestades caiam sobre nossas vidas, porque é com esse tipo de experiência que você e eu provaremos que somos ministros de Jesus Cristo. De acordo com Paulo, a questão mais importante quando você se encontra no meio de uma tempestade é a sua resposta à situação. No versículo 6, Paulo ensina como reagir às pressões. Ele diz que devemos responder em pureza, conhecimento, paciência e bondade. Nos versículos 6 e 7, ele ensina onde conseguirmos os recursos espirituais para responder corretamente às pressões das provações. Ele diz assim, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Nos versículos 8 a 10, ele diz qual é o resultado dessa resposta às tempestades da vida, usando esses recursos. Por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos apesar de bem conhecidos,
como morrendo, mas eis que vivemos. Espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Tudo isso é a descrição do seminário onde Deus produz ministros através de quem pode realizar sua obra. No centro da descrição de Paulo, você descobre o tema do sofrimento e a importância do seu papel na preparação para o ministério. A passagem do livro de Lamentações diz: é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Sabe, parece que você só será qualificado como ministro se sofrer. Essa passagem me faz lembrar da história do capítulo 11 do Evangelho de João. Jesus amava duas irmãs e seu irmão chamado Lázaro. Ele estava a 4 dias de caminho, de distância, de Betânia, lugar onde seus amigos viviam. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente e prestes a morrer, deliberadamente ele permaneceu onde estava. Ele não foi imediatamente a Betânia. Parece óbvio que Jesus permitiu a provação da doença e da morte para entrar na vida daquelas duas irmãs e de seu irmão Lázaro, a quem ele muito amava. Aparentemente, quando finalmente chegou a Betânia, Jesus esperava que as irmãs tivessem a resposta certa para aquela provação. O capítulo 11 do Evangelho de João é uma versão compacta do livro de Jó. Essas duas irmãs eram muito diferentes uma da outra. A primeira, Marta, corre para se encontrar com Jesus e lhe diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não sabemos o tom que Marta usou para dizer isso, mas parece que foi como se ela tivesse dito: agora não adianta mais. Onde é que o senhor estava? A outra irmã, Maria, era bem diferente de Marta. Apesar de Maria usar as mesmas palavras, quando fica sabendo que o Senhor havia chegado, ela vai até ele e também diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas lemos que ela cai aos pés de Jesus e então diz, caída aos pés de Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus queria que essas duas irmãs tivessem a resposta certa à tempestade da doença e da morte. Jesus obteve a resposta de Maria quando ela caiu aos seus pés e, em outras palavras, disse: Senhor, eu aceito a morte do meu irmão. O Senhor não estava aqui, mas tudo está certo porque o Senhor sabe. Essa Maria é citada várias vezes nos evangelhos e está sempre aos pés de Jesus. Na primeira vez em que ela aparece, está sentada aos pés de Jesus ouvindo seus ensinamentos. Foi dessa vez que sua irmã reclamou que Maria deveria ir ajudá-la com o serviço da casa. Jesus disse a Marta: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa mulher, Maria, estava aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. No texto da morte de Lázaro, ela está aos seus pés, aceitando sua vontade. No capítulo seguinte, o capítulo 12 do Evangelho de João, ela está aos pés do Senhor adorando-o. Para resumir o ensinamento do exemplo de Maria no Evangelho de João, capítulo 11, observamos primeiro que temos um problema e a resposta para ele. Nesse caso, o relacionamento certo com Jesus. O tipo certo de relacionamento com Jesus também é uma fonte que capacita Maria a responder corretamente à tempestade que enfrentava. Jesus resgata essas duas irmãs da tempestade. Ele ressuscita Lázaro. Outro importante texto sobre sofrimento está no Velho Testamento, no livro de Isaías, capítulo 40, versículos 3 a 5. Isaías foi o profeta dos profetas. Você verá isso quando os estudarmos. De acordo com Jesus, João Batista foi o maior profeta que já existiu e ele pregava os sermões de Isaías. A maioria de nós pregadores usa grandes sermões de outros pregadores em nossas pregações, não é mesmo? Temos um precedente nesse plágio, já que João Batista pregava os sermões de Isaías e Jesus disse que ele era o maior pregador que já existiu. Muitos pastores me escrevem e dizem que estão usando minha mensagem. Bom, isso é maravilhoso. Louvado seja Deus por isso, porque para início de conversa, grande parte de tudo não é meu. Bom, mas o grande sermão que João Batista pregava
era o registrado no livro de Isaías, capítulo 40, versículos 3 a 5. Lucas, capítulo 3, versos 1 ao 6, descreve João Batista pregando o sermão de Isaías. Podemos fazer uma síntese desta mensagem. Quando você for construir uma estrada, faça 4 coisas. Primeiro, nivele os montes. Segundo, preencha os vales. Terceiro, alinhe os caminhos tortos. E quarto, aplane os caminhos esburacados. Aí então você terá uma estrada. Isaías e João pregaram da seguinte forma: Deus virá ao mundo algum dia e para isso precisará de uma estrada para rodar nela. Essa estrada é a vida do Messias e sua vida é perfeita. Nessa vida perfeita, as montanhas do orgulho serão totalmente niveladas. Os vales na sua vida serão completamente preenchidos. O Messias será cheio do Espírito Santo 100% do tempo. Em sua perfeita vida, os caminhos tortos do pecado serão alinhados. O Messias tornará os caminhos esburacados em caminhos planos. Com isso, Deus terá uma estrada pela qual virá ao mundo. Tudo isso aconteceu quando Deus veio ao mundo através da perfeita vida de Jesus. João Batista iniciou o caminho de Jesus pregando: Ele está aqui está a estrada pela qual Deus virá ao mundo. Depois Jesus viveu nesse mundo por 33 anos. Ele disse aos seus apóstolos que comemoravam a Páscoa com ele que estava prestes a deixar este mundo. Depois de sua morte e ressurreição, ele disse aos seus discípulos: Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Fazendo uma aplicação disso, podemos dizer que Deus quer que o mundo veja sua salvação através da sua e da minha vida. Mas como isso acontece, hein? Acontece como aconteceu na vida do Messias. Sua vida foi uma estrada para Deus e Ele quer que a sua e a minha vida sejam uma estrada também. Existe uma teologia falsa andando por aí que tenta ensinar que Deus não quer que ninguém sofra, fique doente ou passe dificuldades financeiras. Mas nós vemos na palavra de Deus que ela ensina o contrário. Deus permite sim que tempestades e dificuldades sobrevenham na nossa vida. Estamos estudando 30 razões porque Deus permite sofrimento na nossa caminhada. No capítulo 5 de Romanos, versículos de 3 a 5, o apóstolo Paulo explica como Deus faz nascer ministros através do sofrimento. Nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona. A seguir, Paulo diz que o caráter provado leva a confiança, a esperança. Essa confiança é muito importante porque quando chegamos a esse ponto sabemos que não fugiremos mais como João Marcos fez no livro de Atos, capítulo 15, dos versículos 37 a 40. Quando começarem a jogar pedras em você, você não vai correr, não. Em minhas visitas a missionários pelo mundo, tenho encontrado entre eles uma característica muito importante que é a perseverança. Será que você iria para um fim de mundo e ficaria lá por 15 ou 20 anos? Você faria da sua vida uma estrada entre um povo hostil para que Deus chegasse àquelas vidas através de você, através dessa sua estrada? Para que isso seja realidade, uma das coisas que você mais precisa é a perseverança, a capacidade de continuar e continuar sempre. Segundo Paulo, Deus usa o sofrimento para produzir essa característica em sua vida, uma característica que a maioria dos missionários tem. Geralmente a palavra grega para perseverança é hupomone, composta das palavras em grego para tolerar e sob. Enquanto a pessoa fraca corre, a pessoa com caráter provado tolera, mesmo vivendo sob estresse, pressão, perigo. De acordo com Paulo, é necessário que você sofra, porque o sofrimento produz perseverança, a perseverança produz caráter, e o caráter dá a você confiança. O tipo de confiança que o impede de correr quando as coisas ficam difíceis e que dá a graça para tolerar tudo mesmo sob estresse e perigo. Gostaria de ver rapidamente mais algumas passagens da Bíblia que falam sobre sofrimento. Em Filipenses 3,10, o apóstolo Paulo escreve: Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está falando sobre um princípio cristão muito importante de dar a vida.
Ele está falando sobre o poder da ressurreição de Jesus Cristo, o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos. Paulo diz que é possível para você e para mim conhecer e experimentar o poder da ressurreição. Paulo aprendeu com a própria vida que a única maneira de experimentar esse grande poder é aprender o que significa sofrer. Parece que não existe outro jeito, hein? Na mesma linha de pensamento, Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, assim: Temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Paulo usa a figura do vaso terreno para falar do nosso corpo. Nesse simples vaso terreno temos um tesouro inestimável, que é Cristo ressuscitado vivendo em nós. Deus quer que o mundo saiba que nestes simples vasos, alguns até rachados, há um grande tesouro. Como Deus revela ao mundo esse tesouro nestes simples vasos de barros que nós somos? Permitindo que venha a pressão sobre simples potes de argila? Não é muito lisonjeio para nós falar assim, mas é o que essa metáfora está dizendo. O que Deus quis mostrar com a história da vida de Paulo e seu ministério para a nossa vida? Ora, o grande tesouro que viveu no vaso terreno de Paulo. Apesar do tema principal da segunda carta aos Coríntios ser o ministério e como ministros são produzidos, Paulo tem muito a nos falar sobre sofrimento. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nesse trecho, Paulo está dizendo algo muito semelhante ao que disse no texto que citamos anteriormente, e vai além. Quando comecei o estudo dos livros poéticos, referi-me a estes versículos escritos por Paulo. Todos nós temos o homem exterior e o homem interior. Nosso homem exterior é nosso corpo. Nosso corpo é tangível, visível, a nossa parte física. A nossa parte mais importante não é o homem exterior, mas o homem interior. Deus quer que percebamos que algumas vezes Ele permitirá o sofrimento ou o desgaste do nosso homem exterior. Mas enquanto experimentamos esse desgaste, nosso homem interior recebe novas forças todos os dias. Deus quer que demos valor não para o visível, o homem exterior, mas para o homem interior. Não para a parte temporal, mas a parte de nós que é eterna e permanente. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 12, vai um pouco mais além nesse pensamento e cita o profeta Ageu. Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. O autor de Hebreus afirma que quando Ageu diz que Deus abalará a terra, ele quis dizer que as coisas que são firmes serão abaladas. As palavras ainda mais uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isso é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, agora que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Com tudo isso, Deus está dizendo que as realidades espirituais são realidades eternas. O povo de Deus deve saber valorizar as realidades eternas. Permitindo o desgaste dos nossos corpos, do visível e temporal, Deus está tentando nos fazer ver que o mais importante é o invisível e eterno. Um dia Deus nos mostrará essa realidade, porque tudo que é tangível, material, físico e visível na terra será destruído. Ageu, o autor do livro de Hebreus, e também Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, disseram a mesma coisa. Pedro escreveu: os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Pedro está perguntando: qual deve ser sua atitude diante do fato de que tudo que é tangível será destruído? Será que vai sobrar alguma coisa? Você possui algo na sua vida que seja inabalável?
Se você é um cristão que nasceu de novo, então você é parte de um reino e não pode ser abalado. Mas qual parte pode ser abalada e qual parte é inabalável? A parte material e tangível, essa pode ser abalada. A parte inabalável é a espiritual e intangível. O autor do livro de Hebreus aprofunda o assunto. Deus é fogo consumidor, o que significa que Deus quer queimar em nós tudo aquilo que é contrário à natureza dele. Através do sofrimento, nós experimentamos o fogo consumidor de Deus que queima tudo aquilo que é contrário à sua natureza. A natureza de Deus é essencialmente espiritual. Deus quer nos preparar para o estado eterno no qual existiremos com Ele para sempre. Em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, Paulo dá uma explicação para o sofrimento que não gostamos de ouvir. Ele diz que às vezes nós mesmos trazemos sofrimentos para a nossa vida. Não se deixe enganar, ele fala, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Paulo não escreveu essas palavras para os pecadores, mas para os crentes. Isso quer dizer que, como pessoas espirituais, podemos semear no jardim de nossas vidas coisas espirituais e colher vida. Ou podemos semear na carne e colher corrupção. Muitas vezes sofremos porque fazemos as escolhas erradas, porque pecamos. E há consequências para o pecado. Será que um crente sofre por causa de um pecado em sua vida? Claro que sim. Você não deve falar para uma pessoa que está sofrendo que a razão do seu sofrimento são as sementes erradas que ela plantou no jardim da sua vida. Pode até ser verdade. Mas como você sabe que essa é a verdadeira razão para o sofrimento daquela pessoa, pode haver várias razões. O sofrimento pode ser uma combinação de coisas que Deus está usando como ferramenta. Há outras passagens sobre o sofrimento. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse aos Filipenses que o sofrimento é um privilégio, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. De acordo com Jesus, sofrer é um privilégio seguido de uma recompensa. No Sermão da Montanha, Jesus ensinou: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Muitos cristãos estão sofrendo hoje, porque o mundo odeia Cristo. Essas pessoas estão sofrendo porque proclamam sua fé em Cristo Jesus. Jesus previu o sofrimento. Ele disse que seria motivo para derramamento de sangue mais do que qualquer ideologia sobre a face da terra, porque o mundo odeia Jesus. Jesus prometeu uma bênção especial para os que estão sofrendo perseguição por causa do seu nome. Essas declarações de Jesus podem ser acrescentadas na lista das razões bíblicas para o sofrimento do povo de Deus.